Glória a Deus. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra com a igreja. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 5. Abra comigo lá em Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós faremos uma leitura um pouco extensa, mas é para que você entre no contexto, entenda o contexto e receba os oráculos de Deus. Esta história que de fato mexeu com a história da humanidade, está lá registrada em Lucas capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler até o versículo 25, depois vamos passar para os 57 até os 66, e diz a palavra: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Verso 14: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Diga assim: boa notícia. Verso 20: todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a sua mulher, ou a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Agora nós vamos passar para o verso de número 57 até o 66, que diz assim: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela.
Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Diga assim: ele será chamado João. Verso 61 diz: disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Pai, esta é a tua palavra, nós a lançamos agora, declaramos que ela é poderosa para trazer revelação do seu coração para o nosso coração. Fala, Senhor, porque há servos aqui que te ouvem, há uma família aqui que quer ouvir a sua voz. Que o Senhor use, Deus, o teu servo como instrumento, e que toda a glória seja dada ao seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Diga glória a Deus. Então nós estamos aqui numa passagem e mostra aqui uma família judia, uma família israelita. Nós temos aqui a família de Zacarias e Isabel, que era um casal feliz, era uma família de Deus. Ambos, tanto Zacarias como Isabel, tinham uma linhagem sacerdotal, porém, eles não tinham filhos, porque ambos eram velhos, avançados em idade, e ainda Isabel era estéril. Mas certamente, como um homem piedoso, uma mulher piedosa, um homem e uma mulher de uma linhagem sacerdotal, eles certamente viviam esperando uma promessa para Israel, mas tinham um sonho para si. Quantos têm sonhos? Quantos creem numa promessa de Deus? Sabe, eu creio que hoje, e nós profetizamos isso hoje de manhã, mas hoje à noite a mesma palavra, a mesma unção, a mesma direção. Eu creio que hoje o Senhor estará alinhando a promessa dEle aos sonhos que você tem. Os seus sonhos serão alinhados com as promessas de Deus. Sabe, porque aquela família, Isabel e Zacarias, eles tinham expectativa de uma promessa para Israel. Mal sabiam que o que seria gerado deles, porque eles nem esperavam isso, por serem avançados em dia, Isabel estéril, mas eles sabiam que havia uma promessa para Israel, de um precursor que ia preparar o caminho para o Messias. Então o Senhor está falando hoje aqui, Ele tem promessa e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E quando os nossos sonhos se alinham com a promessa de Deus, há o poder de Deus liberado. Então eles mal sabiam que Deus iria unir a promessa, que é Jesus, com o sonho, que é João, porque Isabel tinha um sonho de gerar, e o sonho de gerar, daqui a pouco nós vamos falar, era João Batista, mas a promessa para Israel era Jesus. Então isso acontece quando há uma junção em princípios, quando há uma ligação entre aquilo que Deus tem como atributo da sua própria divindade,
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, Ele não se olvida, Ele não se esquece de nenhuma das suas promessas. Quantos creem nisso? Deus, Ele não se esquece, Ele não tem lapso mental, Ele não tem esquecimento. Tudo aquilo que Ele prometeu se cumpre ou se cumprirá. E a palavra, ou o nome Zacarias, significa Jeová se lembrou. Diga assim: Jeová se lembrou. E é isso que Ele está fazendo agora. Talvez você já tenha esquecido de coisas que Ele prometeu, mas Ele não se esqueceu. Ele está se lembrando de cada uma das promessas que Ele já liberou na sua vida. Tem crente aqui nessa noite? Então, quando se une Zacarias, que o nome significa Jeová se lembrou, com Isabel, que significa Jeová ou Deus é fiel, as promessas se cumprem, o milagre acontece. Pastor, mas existe uma esterilidade. Isabel era avançada em dias, era estéril, e talvez você está aqui hoje com uma área na sua vida que permanece estéril. Talvez exista uma situação na sua vida que está estéril. Talvez existe uma situação, uma contingência que está sem frutificar. Eu não sei qual é, mas você precisa mentalizar hoje esta área de esterilidade na sua vida, porque Deus tem algo a realizar hoje mesmo, a partir de hoje, a partir dessa declaração de fé, que vai ser unido a promessa com o sonho, Zacarias com Isabel. A esterilidade, queridos, para os judeus, era um sinal de desfavor de Deus, e era também uma vergonha para os homens. E provavelmente, muito provavelmente, Isabel já havia passado por muito constrangimento, ignomínia, opróbrio, vergonha, mas isso não abalou a justiça da fé sobre a qual ela andava. Nenhuma vergonha, nenhum opróbrio, nenhum descaso, nenhum desprezo que você passou ou tenha passado vai fazer ou vai abalar a justiça da fé sobre a qual você vai andar nesses dias para a glória de Deus. Porque nós não andamos por vistas, nós andamos por aquilo que cremos. Então nós andamos debaixo da justiça que procede da fé. O constrangimento, a vergonha não impediu deles se moverem, Zacarias se mover, Isabel se mover, e não apenas isso, mas intercederem. Foi exatamente trabalhando e servindo, intercedendo no santuário, que o sacerdote começou a experimentar algo sobrenatural. E o que nós estamos precisando, e o que nós estamos falando nesses dias, é que nós vamos sair das águas rasas, daquilo que é natural, daquilo que é provável, daquilo que pode ser feito pela mão do homem. Nós vamos sair desse lugar raso e vamos ser projetados pelo Senhor para vivermos o sobrenatural de Deus. Vivermos um tempo onde o Senhor mesmo vai fazer a transição. Por quê? Porque Deus não está esperando nós ficarmos ociosos, inertes. Não, Deus falou com Zacarias enquanto ele estava servindo no santuário. Era o turno de Abias. Os sacerdotes naquela época, eles se revezavam no serviço no santuário. Eles passavam pelo menos 2 semanas no lugar ali do santuário por ano, servindo de forma específica. E o sacerdote muitas vezes ele orava por si e orava também pela comunidade. O povo ficava lá fora esperando. Qual seria a intercessão desse homem? Mas o que importou é que ele estava servindo e Deus fez ele experimentar algo sobrenatural. Sabe, talvez
naquele quarto de guerra, de oração, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Naquele lugar, no recôndito, no lugar mais separado, longe das luzes, longe de tudo, eu quero te falar que Deus está contemplando a esta área que ainda está sem fruto na sua vida, porque Ele quer fazer frutificar, e isso vai acontecer para a glória do nome dEle. Se você crê, quantos creem aqui, pode dizer glória a Deus. Você já começou a mentalizar, visualizar a área da esterilidade da sua vida? Existe alguma área que parece estar estéril, parece estar paralisada? É isso que Deus quer mudar hoje. Deus quer trabalhar em cima da sua esterilidade, e para isso Deus usa situações. Deus envia os seus servos, seus mensageiros, e no verso 11 que nós lemos aqui, a Bíblia diz que eis que lhe apareceu a Zacarias um anjo, e a aparição do anjo junto ao altar encheu Zacarias de temor. Por quê? Porque a aparição de um anjo poderia significar julgamento, mas o anjo que apareceu era Gabriel. A palavra Gabriel literalmente significa homem de Deus. Deus vai enviar homens da parte dele para trazer para você não julgamento, mas para trazer boa notícia. Deus já está trazendo nesta noite um homem de Deus, um anjo da igreja, para trazer para você uma boa notícia. Você está recebendo isso hoje? Gabriel não é portador de coisas ruins, não é portador de falência, não é portador de coisas negativas. Gabriel é portador de boas novas. Ele disse: eu trouxe uma boa notícia, eu trouxe uma boa nova. Quantos querem receber essa boa notícia hoje? Ele disse para Zacarias: não tenha medo, não tenha medo, porque o Pai ouviu a sua oração e vai acabar com a esterilidade na sua casa. É isso que Ele está falando para você hoje. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Creia, porque o Pai ouviu a sua oração e vai acabar com a esterilidade na sua casa, na sua família, no seu casamento, entre os seus filhos, no seu ministério, no seu trabalho. Não sei a área, mas o Senhor sabe, e Ele está contemplando isso agora no seu coração. Pastor, mas muitas vezes o medo toma o meu coração, muitas vezes o pavor toma o meu coração, mas por isso que nós estamos aqui, para contar essa boa notícia. Não temas, o Senhor é contigo. Não temas, porque Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele traz boas notícias, Ele faz, sabe, com que a maldição se torne bênção, Ele faz com que a porta fechada se abra, Ele faz com que tenha um caminho no deserto, Ele faz brotar água da rocha, Ele faz, sabe, o milagre acontecer, mas você precisa crer, você precisa crer, porque o seu milagre, o Senhor já está liberando. A alegria de um anjo aparecer, que traz boas novas, que deveria encher aquele santuário, deu lugar à apreensão no coração de Zacarias. Mas eu não julgo Zacarias. Zacarias, sabe, na verdade é um tipo de cada um de nós, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e falamos, né, Zacarias realmente deu uma nota, né? Poxa, o anjo apareceu para ele, mas quantos anjos aparecem para mim, para você hoje, nesses dias? E nós também questionamos, muitas vezes resistimos, nós temos dificuldade em receber boas notícias, nós temos dificuldade, você sabe o que?
Eu e a Ana, a gente às vezes fica percebendo isso, de recebermos elogio. Quando recebemos elogio, não está bom assim não é tão bonito assim não. Nós temos dificuldade, nós queremos, mas quando chega, nós cantamos aquela canção, o que fazer quando ele vem? A boa notícia chegou, abraça a boa notícia. O elogio chegou, pela graça de Deus, abraça o elogio, porque Deus é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, um futuro glorioso. Mas a gente tem dificuldade. Se eu chegar aqui, eu não vou falar para uma pessoa muito descolada, porque ela já sacou o que vai acontecer, né? Mas se eu chegar para qualquer um assim, olha, eu vou pagar uma pizza para você. Não, pastor, não precisa não, eu já tenho uma jantinha lá em casa e tal. Não, eu estou falando que eu vou pagar uma pizza para você comer 0,800. Às vezes a gente retém, não aceita. Parece assim, e é para descontrair, mas é uma realidade. E a Igreja Batista do Amor tem aprendido, o pastor dessa igreja tem ensinado, não se recusa bênção, é proibido. Viu, se eu te falar que eu vou pagar uma pizza para você hoje, Vinícius? Ah lá, demorou, viu? Amém. Aí, estou na bênção, já estou cheio, né? Estou na bênção, já estou cheio. Aí, ó, estou no propósito, viu? Está vendo? Tinha que falar assim, não, pastor, eu aceito, ainda que seja só para companhia, eu vou lá. Amém? A gente, às vezes, inconscientemente, nós fechamos um pouco a boa notícia. E a alegria, que era para contagiar o coração de Zacarias, deu lugar à apreensão. Mesmo havendo uma profecia, preste atenção, uma promessa, e ainda instruções sobre o seu milagre, com o nome e vocação do milagre dele. Qual que é o nome do milagre de Zacarias? João. Qual que era a vocação dele? Ser nazireu. Já estava tudo, era uma cartilha. Profecia, promessa, instruções. E Zacarias perguntou ao anjo, como saberei disso? Fala assim, como saberei disso? É o que nós muitas vezes fazemos diante da profecia, da promessa, das instruções, dos oráculos, do anjo que incessantemente vem aqui visitar, balança as águas, fala, o milagre vai acontecer, não é para mim não, deve ser para o outro, essa pizza eu já estou cheio, eu acho que é para o outro ali, não, sabe, nós precisamos entender, querido, que quantas vezes nós somos como Zacarias, ao invés de nos alegrarmos com a boa notícia, ficamos apreensivos, porque eu sou velho, ele disse, a minha mulher é avançada em dias, no verso 18 está escrito, ou seja, ainda que o anjo veio, sou Gabriel, homem de Deus, portador de boa notícia, vim trazer uma boa notícia para cumprimento da profecia, é uma promessa de Deus que não falha, estou dando o nome da bênção, a vocação da bênção, e eu ainda pergunto, como eu vou saber disso? Eu sou velho, a minha esposa é estéril, ei, só recebe a bênção, só recebe a promessa, só recebe a boa nova, porque é isso que Deus está liberando sobre a sua vida hoje, para que você viva os propósitos dele, para que se una sonho com promessa. Deus não é, sabe, destruidor de sonhos, ainda que tenha um livro escrito assim, né? Você pode sonhar. Você acha que quem pôs quem pôs isso em nós, essa capacidade de sonhar? Foi Deus, porque Ele também sonhou com o homem, Ele pôs. Aí parece que Deus está lá em cima, querendo só minar seus sonhos. Esse não, isso aí está muito carnal.
muitas vezes a nossa relação com Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito. Enquanto você pensar que Ele tem pensamentos maus a seu respeito, você vai continuar vivendo a cultura da escassez. Mas quando você se lembrar de que Ele tem boa notícia, Ele manda Gabriel falar com você, não fique cogitando, eu sou velho, minha esposa é estéril. Não, simplesmente tome posse daquilo que Ele tem para você. Porque tudo aquilo que você toma posse por fé, você já está agradando a Deus, porque você se apropriou por fé. E entendeu que não é mérito, mas é a graça de Deus. E ainda, quando você fala sobre isso, ainda dá testemunho do poder de Deus na sua vida. Deus quer fazer cessar a esterilidade na sua vida, para que as pessoas em volta possam ver o poder de Deus na sua vida. É exatamente isso. As pessoas vão ver e vão dar glórias a Deus. A alegria da boa notícia não pode dar lugar à apreensão. Às vezes nós somos assim também, gostamos de perguntar: como, Senhor? Quando, Senhor? Por que, Senhor? Ao invés de olharmos para Deus, olhamos para nós mesmos. E esse é o grande problema de quem não vive debaixo da graça, porque a lei mostrava a feiura do homem, a graça mostra a beleza de Cristo. Então, se eu viver debaixo da lei do pecado e da morte, debaixo de condenação, achando que Deus está irado comigo, com raiva de mim, não tem paz comigo, então logo eu vou estar olhando para mim mesmo, porque a lei, esse julgamento mostra a minha fraqueza, e nós somos fracos mesmo, como eu falei hoje de manhã, a canção do André. Posso olhar para as minhas mãos e vejo que sou limitado, mas posso olhar para a sua palavra e ver que em Cristo sou capacitado. Então, ao invés de olhar para as suas mãos limitadas, e as suas são, olhe para a palavra de Deus, e você vai ver que em Cristo você é capacitado. Então nós precisamos entender isso. Ao invés de olharmos para Deus, muitos olham para si, mas agora nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. E aí nós não podemos nos esquecer daquilo que nós devemos nos lembrar. E o que nós devemos nos lembrar? Que Ele é o Deus do impossível. Sabe essa causa que nós já falamos aqui há pouco, que está gerando ansiedade, preocupação, por mais difícil, insolúvel que possa parecer, Ele é o Deus do impossível, e para Ele não haverá impossível na sua ação. Amém? Você não pode se esquecer de que Jeová não se esquece. Seu nome hoje é Zacarias. Diga: Zacarias. Jeová se lembrou. Às vezes você se esquece do que deveria se lembrar, mas Deus jamais se esquece. Ele está tirando para fora exatamente tudo aquilo que Ele prometeu a seu respeito, para que você acesse por fé e avance, não com apreensão, preocupação, ansiedade, mas com alegria daquele que anda por fé, porque esta é a vitória que vence o mundo. Muitos querem sinais, muitos querem mais sinais e dizem: se o Senhor fizer, se o Senhor mudar, se o Senhor isso, então eu crerei. Mas nós temos a palavra, o que mais queremos? Nós temos a promessa, o que mais buscamos? Só precisamos de duas atitudes. Quantas atitudes? A primeira é não temer, a segunda é crer. Sabe, quando o medo toma o nosso coração, não há espaço para a fé. Mas no nome de Jesus hoje, esse medo vai desalojar agora do seu coração.
ele vai sair da sua mente, ele vai sair das entranhas da sua alma, esse medo paralisante, isso que está te oprimindo, está te sufocando, está te preocupando, está te deixando ansioso, porque nós já estamos promovendo a Deus, nós já estamos orando nesse culto, nós já estamos nos posicionando em Deus, em duas atitudes: Senhor, eu não vou ter medo, eu vou crer. Porque na verdade, querido, o que nós deveríamos ter medo é de fazer um milagre, mas não somos nós que fazemos o milagre, nós só fazemos aquilo que é natural, e nós faremos o que é natural. O que o homem pode fazer, Deus não precisa fazer, mas Ele é especialista em fazer o sobrenatural, Ele é especialista em fazer o milagre. Então não temas, crê somente. Sabe, algumas pessoas precisam ver, mas o crente precisa crer, e se você crer, você vai ver a glória de Deus. Diga assim: eu vou crer. Diga com voz de muitas águas: eu vou crer e vou ver a glória de Deus. Essas duas atitudes são fundamentais: não temer e crer. No verso 19, a Bíblia diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Como eu falei, o Senhor tem enviado anjos, inclusive o da igreja, para falar conosco, e como Gabriel, trazer boas novas para você. O Senhor está trazendo boas novas para você hoje. Ele está trazendo boa notícia para você no seu coração. Que você aquiete o seu coração agora, que você receba os oráculos de Deus agora, que você receba as revelações contidas aqui em Lucas 1, que você receba agora esse mistério a respeito de Zacarias, de Isabel. Jeová se lembrou, Ele é fiel, Ele não se esqueceu, sabe, isso precisa gerar em você uma atitude, e a primeira atitude é falar, porque a incredulidade cala, mas a fé fala. Diga: a incredulidade cala, mas a fé fala. Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, dizendo: crie, por isso é que falei. Mas Zacarias, naquele momento que ele recebeu a boa notícia, ele não creu, e é por isso que ele não falou. Ele ficou mudo durante 9 meses, durante todo o processo da gestação ele ficou mudo, e sacerdote não pode se calar. Aliás, esse é o nome da mensagem: sacerdote, não se cale. E você é sacerdote, porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, está dizendo que Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Bíblia diz, e Pedro escreveu dizendo, que nós somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdócio real. Então, quantos sacerdotes de Deus nós temos aqui nessa noite? Diga assim: eu sou um sacerdote do Senhor, na minha própria vida, na minha própria casa. Então o sacerdote não se cale, porque o sacerdote é intercessor, é o que toma causa, a sua própria causa, mas a causa daqueles que estão à sua volta, a causa de um povo, a causa de uma nação. Sacerdote não pode ficar calado, e é exatamente isso que o diabo tem usado, tem feito muitas vezes na vida de muitos crentes, que não profetizam, que não declaram, que não fazem decretos de fé, que não verbalizam a palavra de Deus, que simplesmente, sabe, assumem uma condição que estão assim vivendo no mundo e aceitam como se fosse realidade. Ei, o que é real é aquilo que Deus tem para você. O mundo espiritual é mais real do que o natural. As coisas que Deus já preparou em Cristo Jesus, elas já são reais, elas já são tangíveis pela fé, elas já são uma promessa de alguém que é fiel. E aquilo que você pode fazer é atrair à existência aquilo que não é aparente. Mas não duvide das promessas de Deus. Não duvide das promessas de Deus.
o sacerdote não pode se calar. Uma das formas que nós nos tornamos incrédulos é exatamente quando deixamos que os nossos lábios cerrem, se fechem. Nós precisamos abrir as nossas bocas para abençoar. Nós precisamos abençoar com a bênção sacerdotal. E por fim, quando então passou um processo, e Deus é um Deus também de processos, porque dentre a promessa que Deus tinha feito naquele dia, lá no santuário para Zacarias, até o milagre acontecer, ou nascer, foram 9 meses, e muitas vezes durante o processo, é onde vem as maiores lutas, muitas vezes durante esse processo, e quando vai para nascer o milagre, é onde as pessoas querem desvirtuar aquilo que Deus fez na sua vida, muitas vezes querem mostrar um outro lado, um plano B, ou dar outro nome ao seu milagre. E eu quero terminar falando isso para você: não deixe mudarem o nome do seu milagre. O seu milagre tem nome, o seu milagre tem nome. No caso de Zacarias, o milagre dele se chamava João. João é o seu nome. O nome João significa Jeová é cheio de graça. Ou seja, o nosso milagre também tem um nome, e também de certa forma, ou de forma simbólica, nós podemos dizer que é João, porque João fala daquilo que é a graça de Deus sobre nós, o favor de Deus sobre nós, e é exatamente esse o nome do seu milagre. Você não pode deixar que mudem o nome do seu milagre. Diga assim: o meu milagre tem nome. Às vezes por causa da tradição, da cultura, como foi com Zacarias, eles quiseram dar outro nome para o filho de Isabel. Por causa da tradição e da cultura, eles quiseram dar ao menino o nome do seu pai. Eles quiseram dar o nome do pai. Mas o critério estava errado. A escolha deve ser por fé na graça de Deus, e nós nunca podemos nos esquecer que em nossa vida a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus não pode ser emprestado para outro, ou seja, não pode ser dado crédito para outro. Se veio de Deus, se existe um nome, nós não podemos deixar que dê um outro nome para o nosso milagre. Sabe, muitas vezes, durante esse processo, em que eu e você recebemos uma promessa, recebemos a profecia, recebemos a boa nova do anjo do Senhor, muitas vezes, as pessoas vão dizer: mas não há ninguém na sua casa que recebeu esse favor, não há ninguém que tenha tido um casamento como este, não há ninguém que teve filhos assim, não há ninguém entre os seus, entre a sua parentela, que teve um nome tão excelente, não há ninguém que prosperou tanto assim, não há ninguém que cresceu tanto assim, não há ninguém que empreendeu tanto assim, não há ninguém que avançou no ministério tanto assim, não há ninguém dentre os seus, dentre a sua parentela, na nossa cultura, na nossa tradição, não há ninguém. Então vão querer dar outro nome, mas não importa, se não há ninguém com o nome, Deus já deu o nome. Não importa se não há ninguém chamado Zacarias, ou melhor, se não há ninguém chamado João, mas agora João está nascendo. João está nascendo, e o sacerdote precisa verbalizar, mas ele estava mudo há 9 meses, e talvez você está vivendo um tempo assim, que não consegue verbalizar, ficou fraco por causa da esterilidade, por causa do tempo,
por causa do opróbrio, por causa da vergonha. Ei, tem alguém vivo aqui nessa noite? Então começa a visualizar esse momento na sua vida. Começa a visualizar isso, porque você veio para ouvir essa palavra e para trazer transformação na sua vida. Você não pode sair daquela porta para fora do mesmo jeito, só se você quiser, só se você ficar devagando. Mas se você receber essa palavra agora, você vai sair para uma vida nova lá fora. Porque nesse processo, preste atenção, a vergonha, o medo, o tempo, às vezes o histórico familiar, a escassez de outrora, a vida pregressa, talvez tantas coisas, a esterilidade vai falar de tantas coisas, e durante esse caminho, a gente fica enfraquecido, talvez temeu, talvez deixou a preocupação, a apreensão tomar o coração e ficou mudo. 9 meses se passaram, estão querendo agora arrebatar o seu milagre, dar outro nome ao seu milagre, falar: não vai acontecer dessa forma, vamos manter a mesma história de esterilidade. Não, essa história está acabando agora. Os sonhos que eu tenho de gerar um filho não são maiores do que a promessa que Deus tem para um povo, para uma nação. Mas nesta hora, Deus está alinhando um sonho particular a uma promessa poderosa que Ele tem para muita gente. Exatamente isso que Ele faz em pequenas coisas que você acha talvez singelas demais, sem importância demais, mas exatamente nessas coisas que o Senhor está gerando um testemunho poderoso para impactar muitas pessoas que estão à sua volta, e elas serão impactadas. Pastor, mas eu estou sem falar. Pega um papel. João pediu uma tabuinha para ele escrever. Se não tem voz, escreve. O nome dele é João. O nome dele é João. Jeová é cheio de graça. O favor imerecido está derramando, está caindo nessa casa. Caiu sobre Isabel, caiu sobre Zacarias, caiu sobre Israel, sobre uma nação, porque o milagre chegou. Ninguém vai dar outro nome a ele. Será que você pode ficar sobre os seus pés agora e verbalizar e falar com Deus? Não deixe mudarem os nomes do seu milagre. Não deixe. Não deixe. Comece a orar, igreja. É você entendeu essa palavra? Então abra os seus lábios, pelo amor de Deus. Você recebeu essa palavra, então abra os seus lábios, pelo amor de Deus. Fala com Ele. Coloca a sua esterilidade diante dEle. A incredulidade cala, mas a fé fala. Então fale, verbalize, profetize. Tire os seus olhos das suas mãos, tire os seus olhos das suas limitações. Olhe para a palavra, para a promessa. Olhe para o Senhor. Ele é Deus, e Ele não se esqueceu. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Deus está enviando agora. Deus está enviando agora o homem de Deus, o anjo do Senhor, e está te dizendo: não temas,
Não se atemorize, não turbe o seu coração. Eu estou retirando essa esterilidade agora, 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 agora. Ele está tirando. Coloque agora diante do Senhor essa área, porque o anjo do Senhor está se apresentando não para condenação, não para juízo, não para julgamento, mas para trazer boas novas, para trazer boa notícia, para fazer cessar toda esterilidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa Oh! eu creio. Aleluia! O Senhor está liberando uma unção sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele está alinhando a promessa com sonhos. Ele está unindo Zacarias com Isabel, não importando a esterilidade. Oh! Ele está gerando algo poderoso nesta noite. Jeová se lembrou, com o Senhor é fiel, se unindo, gerando João. O Senhor é cheio de graça, cheio de graça. Oh, Ele está fazendo essa obra agora, agora, agora. Não é amanhã, não é depois, porque o futuro não nos pertence. É agora. Esse é o dia que o Senhor fez para nós nos posicionarmos, para nós nos movimentarmos em fé.
Ainda que tenhamos passado por dias de preocupações, ansiedades, apreensões, a fé, ela fala. A fé, ela fala. Caia por terra toda incredulidade. Caia por terra toda incredulidade, toda falta de fé. Agora, agora, agora. Oh! Diga, igreja, nesta hora, me dá vitória, Senhor, porque essa é a vitória que vence o mundo. Não é o nosso braço, não, 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 não é o nosso diploma, não, é a fé. Diga assim: a incredulidade. Diga: a incredulidade cala, a fé fala. E eu profetizo e falo que não vão mudar o nome do meu milagre. O meu milagre se chama Jeová. É cheio de graça, e a graça e o favor dele estão sobre a minha vida, sobre a minha família, e vai sobejar para a direita, para a esquerda, a minha vanguarda, a minha retaguarda, por todo lado, no nome de Jesus, porque eu sou sacerdote que não me calo e não vou me calar. Oh, 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 esta é a palavra de Deus, igreja. Esta é a palavra de Deus, são os oráculos do Senhor. Não é homem,
não é performance, não são luzes, é a unção de Deus por meio da palavra revelada, a fé que é gerada pela palavra pregada. Então, na medida em que a igreja toma posse dessa palavra, ela gera fé, através da qual nós vencemos o mundo lá fora. Quando você sair, vai estar do mesmo jeito, mas o seu mundo mudou, você mudou, e tem muito mais de Deus em você do que você pode imaginar. E o que faz diferença não é olhar para este mundo e as suas mazelas, mas é olhar para o Senhor, de onde vem o socorro. É olhar para a sua palavra e ver que somos capacitados. É olhar para Cristo que está em nós, e Ele em nós é a esperança da glória. É saber que nós não precisamos ver, porque o que se vê não é fé. Fé é exatamente a certeza das coisas que não se vê, e a convicção de fatos. É a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer, porque veremos a glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus, e você vai testemunhar do poder de Deus, porque o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Tudo que acontece conosco é para a glória de Deus. O sonho pode ser nosso, mas a promessa é de Deus, e a glória de Deus. Você recebe isso nessa hora? Você recebe isso nessa hora? Eu tenho uma última oração a fazer, nós já estamos terminando. Nós precisamos falar, até mesmo para fazermos uma confissão de fé, precisamos falar. Se com tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então, até para receber salvação precisa falar. Eu queria que você orasse comigo, orasse junto comigo após mim, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em teus caminhos, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se alguém fez esta oração e se identificou com ela. Levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração, eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada ali, eu vejo mais uma mão levantada ali atrás.
Você que fez esta oração que nós acabamos de fazer juntos e se identificou, você levante a sua mão. E eu quero pedir para você que levantou a sua mão, que sem constrangimento desse mais um passo de fé e viesse aqui à frente. Alguém que está do lado dessa pessoa, fala: olha, eu vou com você, porque somos família. Isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isso, venha, nós vamos orar. Isso mesmo. Quem está do seu lado aí, você vai abraçar e vir. Isso, e fica com ela aqui, de frente para mim, por favor. Isso, saia do seu lugar. Isso. Deus, Ele é poderoso para fazer isso. O maior milagre é o que Ele está fazendo agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa família. Oramos, Pai, por esses irmãos preciosos. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que o nome deles estivesse escrito no livro da vida. E eu creio que pela fé esse nome já está escrito. Pai, eu creio, Pai, que não há mais condenação para eles, e que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Eles recebem uma boa notícia hoje. Eles recebem o maior de todos os milagres, a salvação ou a reconciliação para aquele que está voltando. E ninguém vai mudar o nome do milagre deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que estão aqui à frente, olhar para vocês, meu coração também se enche, porque um dia eu fiz isso, levantei minha mão. Eu não queria saber de mais nada a não ser correr para os braços do Pai, e é o que vocês fizeram. E o melhor é que o Pai está com vocês, Jesus está com vocês até o fim, mas Ele deixou uma família, e uma família preciosa, a da fé, para que nessa caminhada, se um se enfraquecer e tropeçar, o outro ajuda a levantar e seguir adiante juntos até o dia de Cristo Jesus. Amém? Uma parte dessa família está aqui hoje. Ela é grande, mas uma parte está aqui. E eu queria que vocês pudessem receber um abraço dessa família. Amém? Para sermos família precisamos estar juntos. A proposta é: vamos caminhar juntos? Vou contar até 3. Eu gostaria que vocês se voltassem para trás e recebessem esse abraço. Pode ser? Amém? Vamos contar, família. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém. Eu estava me esquecendo de um ato que eu fiz hoje de manhã e agora à noite eu não fiz. Cadê o pastor Jorge, pastora Graciete, pastor Michel, pastora Polly? Venham aqui. E venham também pastor Rossi, pastora Eliene, porque eles vieram de manhã. Mas venham também vocês. E rapidamente venham, nós estamos terminando. Esses novos pastores foram ordenados ontem no culto da festa da colheita. Amém? E eu só queria, porque alguns não vieram ontem, eu queria que vocês realmente orassem por eles, porque eles foram ordenados ao ministério da palavra e receberam essa unção. Eu só estou aqui apresentando para a igreja de forma geral, né? Fiquem mais ao centro aqui, isso para cá.
Mais para lá um pouquinho, isso. Aí, mais para frente um pouco. Então, eu falei de manhã a respeito do pastor Rossi, da pastora Eliene, e continua sendo o Rossi da Eliene, continua sendo o Michel da Poli, o Jorge da Grace. Não mudou nada, né? Eles são irmãos em Cristo, são pessoas humildes, acessíveis, mas sobre eles agora repousa um encargo e um mandato espiritual para o qual eles foram designados, que é o ministério quíntuplo pastoral. Então, é de bom grado que vocês reconheçam isso, inclusive chamando, né? Pastor Rossi, pastor Eliene, pastor Michel, pastora Poliana, pastor Jorge, pastora Graciete. Por quê? Porque isso é um reconhecimento, não simplesmente, sabe, de uma honraria humana, mas de uma separação para esse encargo e para esse ministério. E certamente a igreja está crescendo, porque a unção que nós honrarmos, nela nós vamos prosperar. Amém? Então honre, isso é um princípio de Deus. Amém? Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pela vida deles, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.